Boa tarde, pessoal, tudo bem? Peço logo antes que se inscrevam, dê um like e compartilhem com esse meu trabalho, que me ajuda muito nesse trabalho, que é lendo livros para o público. O primeiro livro que eu estou lendo, Neuromancer. Vamos dar continuidade à bagaceira. Capítulo 5. A equipe médica que Molly empregou ocupava 2 andares de um condo hack anônimo perto do antigo centro de Baltimore. O prédio era modular, com uma versão gigantesca do Cheap Hotel. Cada caixão com 40 metros de comprimento. Casey encontrou Molly quando ela emergiu de dentro de um deles, que trazia o logo elaboradamente trabalhado de um certo Gerald Sheen dentista. Ela estava mancando. Ele disse que, se eu chutar qualquer coisa, a perna cai. Encontrei um colega seu, ele disse, um moderno. É? Qual deles? Lupus Wonderboy. Ele tinha um recado. Entregou a ela um guardanapo de papel com a palavra Wintermute escrita em caneta com ponta de filtro vermelho em suas maiúsculas bem feitas e trabalhadas. Ele disse, mas ela levantou a mão e fez o gesto de silêncio. Vai pegar um caranguejo pra gente? Ela disse. Depois do almoço, em Baltimore, Molly dissecando seu caranguejo com uma facilidade espantosa. Pegaram o metrô para Nova York. Casey havia aprendido a não fazer perguntas. Elas só traziam o gesto de silêncio. A perna parecia estar incomodando, e ela quase não falava. Uma criança negra, magrinha com contas de madeira e registores antigos trançados nos cabelos, abriu a porta do finlandês e o conduziu pelo túnel de refugos. Casey sentiu que o material havia crescido de algum modo durante sua ausência. Ou, então, parecia que estava mudando sutilmente, cozinhando sob a pressão do tempo. Flocos invisíveis, silenciosos, acomodando-se para formar uma massa. Uma essência cristalina de tecnologia descartada, florescendo secretamente nos depósitos de lixo do Sproul. Do outro lado do cobertor do exército, o finlandês esperava na mesa branca. Molly começou a fazer gestos acelerados. Pegou um pedaço de papel, escreveu uma coisa nele e passou para o finlandês. Ele o pegou entre polegar e indicador, segurando-o longe do corpo como se pudesse explodir. Ele fez um gesto que Casey não conhecia, e que traduzia uma mistura de impaciência e resignação mal-humorada. Levantou-se, empanando migalhas da frente, seu paletó de tweed surrado. Sobre a mesa, um jarro de vidro de arranque em conserva ao lado de um pacote de bolachas. Pão de forma, com plástico rasgado, e um cinzeiro de alumínio com pilhas de bitucas de partagas. Espere, disse o finlandês, e saiu do aposento. Molly se sentou no lugar dele, projetou a lâmina de seu dedo indicador e espetou uma posta cinzenta de arranque. Casey ficou perambulando pelo aposento, passando os dedos pelo equipamento de varredura nas colunas. 10 minutos, e o finlandês voltou apressado, mostrando os dentes num sorriso amarelo largo. Ele fez que sim com a cabeça, levantou o polegar para Molly como sinal de tudo bem, e fez um gesto para Casey ajudá-lo com o painel da porta. Enquanto Casey ajustava a borda de velcro, o finlandês retirou um pequeno console de bolso e começou a digitar uma sequência complexa. Meu amor, ele disse para Molly, guardando de novo o console. Você conseguiu? Na boa, eu sinto isso. Quer me dizer onde conseguiu isso? Wonderboy, eu disse Molly, colocando de lado o arranque e as bolachas. Fiz o acordo com Larry por baixo dos panos. Esperta, disse o finlandês. É uma IA. Diminuiu um pouco a marcha, disse Casey. Berna, disse o finlandês, ignorando Berna. Ela conseguiu cidadania suíça limitada sob o equivalente deles
do ato de 53 ponto construída para o TCR Arspool SA. Eles possuem o mainframe e o software original. E o que é que tem em Berna que se meteu deliberadamente no meio dos dois? Wintermute é o código do reconhecimento de uma IA. Eu tenho os números de registro de Turing, inteligência artificial. Está tudo bom, disse Molly, mas ainda isso nos leva. Se o Wonderboy estiver certo, disse o finlandês, esta IA é quem está bancando o Armitage. Eu paguei o Larry para que os modernos investiguem um pouco o Armitage. Molly virou-se para Case e explicou. Eles têm umas linhas de comunicação bem bizarras. O trato era de que eles ganhariam minha grana se conseguissem responder a uma pergunta. Quem está mandando em Armitage? E você acha que é essa IA? Essas coisas não têm permissão para ter autonomia. Quem manda é essa corporação mãe. Essa Tesla. TCR Arspool SA, disse o finlandês. E tem uma historinha sobre eles para vocês. Querem ouvir? Ele se sentou e se curvou para a frente. O finlandês disse Molly. Ele adora uma história. Está aqui, eu não contei a ninguém, começou o finlandês. O finlandês era um receptador, um traficante de artigos roubados, basicamente software. No decorrer de seu trabalho, ele às vezes entrava em contato com os outros receptadores, alguns dos quais lidavam com os artigos mais tradicionais do ramo, metais preciosos, selos, moedas raras, joias, peles, quadros e outras obras de arte. A história que contou a Case e Molly começou com a historinha de outro homem, um homem que ele chamou de Smith. Smith também era receptador, mas temporadas mais mornas trabalhava como marchand. Ele foi a primeira pessoa que o finlandês conheceu que havia virado silício. A expressão tinha um ar de coisa antiga para Case. E os Microsofts que ele adquiria eram programas de história da arte e tabela de venda de galerias. Com meia dúzia de chips em seu novo soquete. Um conhecimento que Smith tinha do comércio de arte era formidável, pelo menos pelos padrões de seus colegas, mas Smith procurou o finlandês com um pedido de ajuda, um pedido fraterno, de um homem de negócios para outro. Ele queria uma investigação completa do clã TCR Arspool. Disse, isso tinha de ser executado de um modo que garantisse a impossibilidade de que a fonte algum dia fosse descoberta. Podia ser possível, o finlandês opinara, mas ele exigia uma explicação. Aquilo tinha cheiro, o finlandês disse para Case, cheiro de grana. Smith estava tomando muito cuidado, quase cuidado demais. Smith, pelo que ficou sabendo depois, tivera um fornecedor conhecido como Jimmy. Jimmy era um arrombador, e outras coisas também. E tinha acabado de voltar de um ano em órbita, trazendo consigo certos artefatos. A coisa mais comum que Jimmy havia conseguido pegar na sua viagem pelo arquipélago foi uma cabeça. Um busto intricamente trabalhado, colacionado sobre platina, recoberta de pérolas e lazurita. Suspirando, Smith colocou de lado seu microscópio de bolso e aconselhou Jimmy a derreter o objeto. Era contemporâneo, e não uma antiguidade. Não tinha valor para o colecionador. Jimmy riu. A coisa era um terminal de computador, disse ele. Podia falar, e não era voz sintetizada, mas um belo arranjo de engrenagens e tubos miniaturizados de órgão. Era uma coisa barroca demais para alguém construir. Uma coisa perversa, pois chip de voz sintetizada saiu quase de graça. Smith plugou a cabeça em seu computador e ficou ouvindo a voz inumana melodiosa cantar as cifras da devolução de impostos do ano passado. A clientela de Smith incluía um bilionário de Tóquio, cuja paixão por automatos mecânicos resvalava no
fetichismo. Smith deu de ombros e mostrou a Jimmy as palmas das mãos viradas para cima num gesto tão antigo quanto as lojas de penhores. Ele podia tentar, disse ele, mas duvidava que fosse conseguir muito dinheiro por isso. Quando Jimmy foi embora, deixando a cabeça, Smith começou a examiná-la cuidadosamente, descobrindo determinadas marcas registradas. Ele acabou conseguindo rastreá-la até uma improvável colaboração entre dois artesãos de Zurique, um especialista em esmaltagem de Paris, um joalheiro holandês e um designer de chips da Califórnia. Ela fora comissionada, ele descobriu, pela TCR Expo SA. Smith começou a fazer ofertas preliminares ao colecionador de Tóquio, dando a entender que estava no rastro de alguma coisa digna de nota. Então, ele recebeu uma visita inesperada, que passou pelo labirinto da sua segurança, como se não existisse. Um homem baixo, japonês, muitíssimo educado, que tinha todos os sinais de assassino ninja cultivado em laboratório. Smith ficou sentado muito quieto, olhando para os olhos castanhos tranquilos da morte do outro lado, de uma mesa de pau rosa vietnamita polido. De modo gentil, quase como se pedisse desculpas. O assassino clonado explicou que era seu dever encontrar e devolver uma determinada obra de arte, um mecanismo de grande beleza, que havia sido levado da casa de seu mestre. O ninja disse que havia chegado ao seu conhecimento o fato de que Smith poderia saber a localização desse objeto. Smith disse ao homem que não tinha vontade de morrer e entregou a cabeça. Enquanto seu visitante perguntou, ele esperava obter pela venda do objeto, Smith disse uma cifra bem menor do que o preço que pretendia fixar. O ninja sacou um chip de crédito e digitou para Smith essa quantidade retirada de uma conta suíça numerada. E quem? Perguntou o homem. Ele havia trazido aquela peça? Smith contou. Em poucos dias. Smith ficou sabendo da morte de Jimmy. Então foi aí que entrei. Continuou o finlandês. Smith sabia que eu lidava um bocado com a turma da Memory Lane. E é aí que você vai parar uma busca na escolha que jamais será rastreada. Contratei um cowboy. Como era um intermediário, fiquei com uma porcentagem. O Smith era cuidadoso. A gente tinha acabado de ter uma experiência comercial muito bizarra e ele saiu por cima dessa. Mas não acrescentou nada para ele. Quem havia pago com aquele dinheiro suíço? A Yakuza? De jeito nenhum. Eles têm um código muito rígido para situações como essa. E matam o receptor. Sempre. Era alguma coisa, Freak. Smith achava que não. Negócios Freak têm uma vibração. Dá até para sentir o cheiro bom. Eu mandei o meu cowboy pesquisar arquivos de notícias antigas até encontrarmos a TCR Expo em litígio. O caso não era nada, mas descobrimos qual era a firma jurídica. Então ele quebrou o Wise, do advogado, e pegamos o endereço da família. Grande ajuda isso nos deu. Tá ficando interessante essa leitura aqui, tá? Pô. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por quem estiver me assistindo. E fique com Deus. E até a próxima aí. Bye, bye.